Paz do Senhor, irmãos, que Jesus abençoe a cada um de vós e as vossas famílias. Estamos mais uma vez aqui pela internet, pelo sistema online, pelo nosso canal no WhatsApp, pelo nosso canal no YouTube, trazendo mais uma reflexão, mais um estudo do Evangelho. Recentemente, nós tivemos aí o avanço na questão das organizações sanitárias aí, permitindo o culto presencial, mas por deliberação da igreja, da maioria, nós optamos ainda em manter esse sistema, porque é um sistema seguro, até que possamos ter mais tranquilidade, mais clareza aí com esses indicadores. Continuamos orando para que essa pandemia tenha seu fim, de acordo com a vontade do Senhor, mas enquanto isso não acontece, enquanto a gente ainda vê as lutas aí das autoridades pela questão sanitária, pelo distanciamento, pelo uso da máscara, nós optamos em manter o nosso estudo online e assim, com a graça do Senhor Jesus, vamos continuando transmitindo a mensagem do Evangelho para que ela possa chegar aí a cada um dos irmãos e a gente poder continuar bebendo dessa fonte, a fonte da água viva, o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E o importante é que a palavra fale em cada um de nós, irmãos? Se estamos nesse momento recebendo a palavra pela via digital, se num próximo momento vamos estar recebendo pela via presencial, o que importa é a forma como nós recebemos essa palavra, a forma como nós podemos absorvê-la, ter o entendimento e buscarmos estar seguindo aí os ensinamentos de Jesus acerca do reino de Deus. E é com base nesses ensinamentos que vamos estar aqui hoje trazendo mais uma parábola do reino, as chamadas parábolas do reino. São aquelas parábolas que Jesus fala do reino de Deus, Estão ali no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, e hoje nós vamos estar falando da parábola do joio, que está ali no citado capítulo 13, dos versículos 24 a 30. Eu vou estar fazendo aqui inicialmente a leitura da palavra, mas antes vamos clamar ao Espírito Santo de Deus, maravilhoso Espírito Santo, para que Ele esteja conosco, nos iluminando, nos dando discernimento, abençoando o nosso estudo, e que esse estudo possa servir como ensinamento, como discipulado, como uma forma de estarmos mais próximos de Deus, mais próximos de Jesus, através da palavra que Ele nos deixou. Essa é a forma que nós cremos de estarmos recebendo os ensinamentos, recebendo profecias, recebendo dons, recebendo tudo aquilo que Deus espiritualmente quer falar conosco. Pois através do estudo nós podemos interiorizar a palavra e espiritualmente discernir aquilo que devemos aplicar no nosso dia a dia. Nos dê esse discernimento, Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos lá, Mateus 13, versículo 24 em diante, a parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu:
Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no celeiro. Então essa é mais uma das parábolas, né, que nós temos aqui, as parábolas do reino, que são as parábolas, são o sentido, né, figurado, o sentido que Jesus usou para estar ensinando ali os seus discípulos sobre o reino de Deus. Então, por que são as parábolas do reino? São essas parábolas que estão aqui, principalmente no capítulo 13 de Mateus, é que Jesus ensina sobre o reino de Deus. Então, essas parábolas, vocês podem perceber que todas elas Jesus inicia falando assim: o reino dos céus é semelhante. Então, igual a parábola do joio aqui, ó. Começou lá no versículo 24. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. A parábola do grão de mostarda, que eu tive a oportunidade de trazer para os irmãos, né, na última vez que eu trouxe a palavra também. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. A parábola do fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento. E assim por diante. Então, é a forma que Jesus didaticamente encontrou de estar trazendo o ensinamento ali para os seus discípulos a respeito do reino de Deus. E ele utilizava, né, nas parábolas, exemplos do cotidiano ali, né, deles, dos judeus ali daquela época, utilizando símbolos ou fatos, questões do dia a dia, para eles terem um entendimento melhor. E essa parábola do joio era uma parábola muito, muito bacana, é uma parábola muito clara, né, do ponto de vista do entendimento, mas é uma parábola bacana porque o próprio Jesus explica a parábola. Quando, há algum tempo atrás, nós tivemos a oportunidade de estar falando da parábola do semeador, Jesus também explicou a parábola do semeador para os seus discípulos. E, semelhantemente, ele faz na parábola do joio. Nas outras parábolas, a que eu falei do grão de mostarda, não tem isso. Outra que nós ainda teremos oportunidade de estar trazendo também não. Mas nessas duas parábolas especificamente, o próprio Jesus explica o significado da parábola. Então, cabe a nós, enquanto, né, oradores, nós que estamos trazendo aqui a palavra e dando algumas explicações a respeito dela, nesse caso da parábola do joio, né, a explicação de Jesus ela já é suficiente. Eu vou estar lendo ela aqui agora para os irmãos. Então, o que vai caber a gente é apenas dar algumas pinceladas, alguns entendimentos assim que não estão no cerne da parábola, mas principalmente no contexto, né? Porque a parábola ela já é explicada por Jesus e nós vamos lá no versículo 36, né? A gente passa a página aí, vamos estar no versículo 36, onde Jesus vai estar trazendo para os seus discípulos a explicação da parábola do joio. Então vamos lá, versículo 36 em diante. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E, chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que
que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e o lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aí vem a explicação de Jesus, uma explicação clara, mas mesmo ela sendo clara, né, vamos estar dissecando assim um pouquinho, entendendo um pouco mais essa parábola, que é uma parábola muito bonita. Então, quando a gente inicia a parábola, né, quando Jesus fala ali do contexto, do campo, né, que quando todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. Inicialmente, é bom a gente destacar que o joio, né, é uma plantinha muito parecida com o trigo, muito semelhante. Então, e quando ele fala inimigo, semeou o joio no trigo, por quê? No contexto ali dos judeus daquela época, isso acontecia como uma forma de afronta, como uma forma de vingança, né? Quando dois agricultores ou dois judeus lá, hebreus, que tinham divergências, que eram inimigos, mas eram também ao mesmo tempo agricultores, existia como que eu posso dizer, essa maldade, né, de um querer prejudicar o outro. E fazia isso lançando sementes de joio junto à plantação de trigo. Pois eles sendo muito parecidos, eles iam crescendo, e a diferença entre o joio e o trigo, ela só seria perceptível na época da colheita, pois o trigo ia gerar o fruto, né? E o joio não. Então esse era um contexto da época, né? Jesus utilizou essa palavra por causa disso. Existia isso de verdade mesmo lá entre os judeus, como uma forma de afronta, como uma forma de vingança, como uma forma de atrapalhar ali uma competição entre produtores, vamos dizer assim. E está dentro do contexto, né, do coração humano, da maldade ali, né, da disputa, né? Não tem como a gente deixar de pensar até num caráter aí econômico, talvez um querendo prejudicar a lavoura, a plantação do outro, tentando tirar uma vantagem econômica, que é uma questão muito atual, né? Quantas vezes a gente não vê hoje em dia essa que é o que a gente chama daquela disputa a qualquer custo, a qualquer preço, ou como diz, né? Nessa disputa vale qualquer coisa. E não é assim. Então Jesus ele deixa bem claro aqui no ensinamento que quem faz isso é o inimigo, são aqueles que servem ao maligno. Porque na explicação ele fala, o joio são os filhos do maligno. Então vamos lá. Então dentro desse contexto, nós temos aqui nós temos o campo, né, onde que tem a plantação. Muitos já podem ter ouvido falar ou já terem escutado alguém falando dessa parábola e trazendo para o contexto da igreja. Ah, não, o campo é a igreja, né? Querendo dizer que na igreja existe joio, existe trigo. Joio são aqueles os que dão bons frutos e o trigo são os que dão bons frutos e o joio, ao contrário, são aqueles que não produzem esse fruto. Mas o próprio Jesus, né, na explicação da parábola, lá no versículo 38, ele fala que o campo é o mundo. Então o contexto dessa parábola é para o mundo todo, para o universo. Então nós estamos aqui nesse mundo, irmãos, misturados, joio e trigo. Esse é o contexto, estamos aqui misturados, joio e trigo. Então aqui, olha.
O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Então, o campo é o mundo e o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. O que seria a boa semente? A boa semente é a palavra de Deus. E o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. É o que Jesus fala aqui no versículo 37. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Então, a boa semente são os filhos, aqueles que recebem a palavra daquele que semeia. Eu falei que a boa semente é a palavra recebida, né, por aqueles que creem. E os joios são os filhos do maligno. Então, dentro desse contexto, nós temos Jesus, é o que trouxe a boa palavra, que trouxe o evangelho, que trouxe a boa semente. O trigo, nós somos o trigo, aquele que recebem o evangelho, recebem a boa palavra, recebem, transformam, creem e buscam estar semeando o evangelho. Esse é o trigo. Já o joio são aqueles que não recebem a palavra, são aqueles que Jesus chama aqui de filhos do maligno, aqueles que não a recebem, ou também aqueles que se passam por ter recebido essa palavra, se comportam como se tivessem recebido essa palavra, se comportam como se fossem convertidos, mas na verdade não praticam o evangelho. Esse também são os joios. Por isso que muitos aplicam essa parábola no contexto da igreja, mas não, nós estamos aplicando no mundo. Então, no mundo nós vamos ter iníquos, nós vamos ter pessoas que rejeitam o evangelho, vamos ter pessoas que rejeitam os ensinamentos de Jesus, mas vamos ter também aquelas pessoas que, mesmo aceitando os ensinamentos, conhecendo a palavra, se revestem da religiosidade, se revestem de sacerdócios, mas não as praticam verdadeiramente. Nós conseguimos separar essas pessoas? Não, nós não, porque somente Jesus, somente Deus conhece o coração das pessoas. Então nós vamos estar crescendo junto com essas pessoas, que é o que a parábola nos ensina. Quando os servos perguntam ao Senhor, né, o Senhor do campo, se querem que vá lá e arranca o joio do meio do campo, ele responde que não. Não, porque não tem como. Você pode tentar arrancar o joio e arrancar o trigo no lugar do joio. Então, é o que Jesus está ensinando. Nós temos que ter essa condição de vivermos no mundo junto com o joio. Nós que cremos em Jesus, nós que praticamos a sua palavra, nós que verdadeiramente nos convertemos e buscamos seguir o evangelho, temos que conviver com o joio no mundo, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa cidade, no nosso meio social. Vamos estar misturados, o joio e o trigo. Porque é impossível, irmãos, separar um do outro. É impossível para nós sabermos quem é salvo, quem não é salvo. Principalmente quando a gente assiste, quando a gente lê tantas notícias no dia a dia. Essa semana, infelizmente, já saiu mais uma notícia de um pastor que planejou a morte do marido da mulher com quem ele se relacionava. E a gente vê nesse contexto da pandemia tantos pastores aí trazendo palavras de ira, de ódio, porque querem abrir a igreja a qualquer custo e independente de pandemia ou não. A gente lê, a gente vê muita coisa, mas o que está dentro do coração daquela pessoa nós não temos acesso. É só Jesus que sabe. É só Jesus que sabe. Então essa palavra, ela é muito importante nesse contexto de falar, quando a parábola fala que não adianta tentarmos arrancar o joio do meio do trigo.
para que não arranqueis o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Porque mesmo quando falam, mas então nós podemos identificar pelas obras, é possível, mas não é 100% garantido, porque nós sabemos que tem crentes que creem realmente no Evangelho, que são, né, ali discipulados no Evangelho, que muitas vezes praticam más obras, da mesma forma que nós vemos ímpios, pessoas que não creem no Evangelho, pessoas que não têm a semente do reino de Deus plantada no coração, mas também, eventualmente, praticam boas obras. Como que nós vamos fazer essa separação? Não tem, não nos compete. Vamos pegar aqui o exemplo de Judas. Judas ficou por 3 anos como discípulo de Jesus, andando junto com Jesus, andando com todos os discípulos ali. Ele expulsava demônios, ele era o tesoureiro, ele tinha toda a aparência, toda a condição, a colocação ali junto com os discípulos de ser o trigo. Mas se mostrou ser joio, ser filho do maligno. E se nós formos buscar na Bíblia, nós vamos ter vários outros exemplos. Paulo mesmo, nos seus livros, várias vezes, ele fala daquelas pessoas que eram colaboradores dele, ou seja, discípulos também, né, de Cristo, discípulos ali do Evangelho, que abandonaram Paulo. Tem Demétrios, Alexandre. Tem em uma das cartas de Paulo, ele chega a falar que ia entregar aqueles que o abandonaram a Satanás. Né? Ou seja, o próprio Paulo, com toda né, com toda a sua condição ali de espiritual, de entendimento e discernimento, também passou por isso, também foi enganado por pessoas que estavam ali ao lado dele colaborando, se fazendo passar por trigo, mas na verdade era um joio. Então nós temos essa característica, porque quem é joio mesmo, abertamente, ele rejeita o Evangelho, a gente sabe, são as pessoas que estão no mundo aqui, que rejeitam o Evangelho, que praticam a iniquidade e que praticam a maldade. Mas também temos como característica do joio a hipocrisia, que é o que nós vemos hoje crescendo muito, que são aqueles que se revestem, né, de cristãos, de crentes, são aqueles que muitas vezes até comandam, conduzem igreja, conduzem ministérios, mas que lá no coração deles, eles são joio, né? São filhos do maligno. E como nós vamos fazer esse discernimento? Bom, nós temos o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele deixa conosco os frutos do Espírito, que nós sabemos. Longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, paz, gozo. Então, se uma pessoa flagrantemente não produz os frutos do Espírito Santo, nós podemos entender que ela é joio. Mas o que Jesus nos mostra aqui é que nós não devemos nos preocupar com isso, pois nós não somos julgadores, meus irmãos. Não somos nós quem devemos separar o joio do trigo, porque nós somos como os servos do homem que plantou o campo, que pergunta, queres que nós arranquemos o joio? Ele fala, não, porque pode ter equívoco, em vez de arrancar joio, arrancar trigo. E nós somos seres humanos falíveis e muitas vezes podemos cometer esse equívoco de julgamento, se formos fazer isso, mas a parábola nos ensina justamente que não devemos fazer, né? Por não correr esse risco de apontar o dedo, de falar que fulano é ímpio, fulano não está salvo porque ele faz isso ou faz aquilo, mas nós não sabemos verdadeiramente o coração dele, não sabemos o propósito de Deus, de Jesus para aquela pessoa. Então Jesus ele nos explica que a separação do joio e do trigo, ela vai vir na consumação do século. É o que está lá no versículo 40. Pois assim como o joio é
colhido e lançado ao fogo, sim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e o lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. É o julgamento, é a perspectiva escatológica de que no juízo final é que essa separação vai ser feita. E termina falando, então os justos resplandecerão como o sol no reino de Deus. Quem já viu um campo de trigo grande, com o sol batendo nele, aquele resplendor, o campo de trigo ele parece que ele é dourado, parece que ele é de ouro, ele reflete uma luz maravilhosa. Essa analogia do versículo 43 aqui, ela é fantástica. Né? Os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Então, é só no juízo, meus irmãos, nessa perspectiva escatológica, que nós vamos ter condição, nós não, né? Nós não, a nossa condição é apenas de salvos, buscar a salvação, mas é no juízo final que nós vamos saber quem é joio e quem é trigo. Nós vamos saber quem são os verdadeiros filhos de Deus. Agora, enquanto nós aguardamos, né, a volta de Jesus, enquanto nós aguardamos aí o fim dos tempos, nós temos o Espírito Santo para clamar, pedir e nos ajudar a discernir. Nos ajudar a discernir, porque em vários momentos também do Evangelho, Jesus nos ensina sobre os falsos mestres. Jesus combate muito o farisaísmo, a religiosidade nesse sentido, de que muitos, tem aquela parte do Evangelho que Jesus coloca as prostitutas, né, os pecadores à frente até mesmo à frente dos fariseus no reino dos céus, né? Tem aquela passagem, não me recordo agora o versículo certinho, mas isso demonstra que Jesus ele sabe que há muitos que estão na ignorância, nas trevas, eles têm mais condição de alcançarem a salvação, de terem uma conversão verdadeira, do que aqueles que se revestem de crentes, mas que na verdade o coração está cheio de maldade. Esse é o joio do maligno, assim, que está alicerçado na hipocrisia, está calcado na hipocrisia. E esse nós podemos tentar discernir clamando o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos afaste, mostre as obras dessas pessoas, que nós entendamos as obras dessas pessoas, para entendermos que elas são joio, mas que vai continuar crescendo junto da gente, junto da igreja de Cristo, junto dos filhos de Deus, aqueles que vão herdar o reino dos céus. Então essa parábola, meus irmãos, né, o objetivo dela é justamente esse. Finalizando, né, que nós vamos crescer junto com o joio. Nós que somos trigo, nós que buscamos o ensinamento de Jesus, nesse mundo vamos estar crescendo junto com o joio, vamos estar rodeados, ladeados de joio, às vezes dentro de casa, pessoas muito próximas. Mas não nos compete arrancar esse joio. O que nos compete é continuarmos seguindo o Evangelho de Cristo, pois a colheita, a separação do joio e do trigo, ela virá na consumação dos séculos. E até lá, meus irmãos, é perseverando na doutrina do Evangelho, é perseverando espiritualmente, é clamando o Espírito Santo para que ele nos mostre a hipocrisia, para que ele nos mostre o erro, para que ele nos mostre as obras de Satanás travestidas de coisas belas ou coisas bonitas, os sepulcros caiados por fora, tudo ornamentado por luxo, mas por dentro é só pó e putrefação. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós, meus irmãos,
e que nós possamos sempre lembrar dessa parábola do joio e do trigo, tendo a certeza de que somos trigo, tendo a certeza de que vamos crescer junto com o joio, mas a certeza maior de que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, quem vai ser o responsável pela separação. Não nos compete julgar ninguém, não nos compete achar porque cremos no Evangelho somos melhor do que ninguém, não nos compete achar que por uma pessoa talvez ainda não ser convertida, que ela tenha que ser arrancada e separada. Não, não. O campo é o mundo. Nós vivemos nesse mundo enquanto carne e vamos aguardar o reino espiritual, o reino de Deus. Aí sim, o joio será separado do trigo. Essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem que eu gostaria de trazer para os irmãos, e que nesses momentos de dificuldade, onde que nós enxergamos tanto joio no meio cristão, que nós possamos clamar pela misericórdia do Senhor, para que esse joio possa se transformar em trigo, em nome de Jesus. Um grande abraço, meus irmãos, e até a próxima.